tudo bem? Eu, Suzy Bonfim. E eu, Thelma Lorza. Estamos com você a partir de agora no O Londrinense Pod, o podcast do londrinense.com.br. Um espaço para especialistas e convidados de diversas áreas, numa conversa direta com conteúdo do seu interesse. E o assunto de hoje é um pouco triste, é feminicídio. E para falar sobre isso, a gente convidou a Marta Ramires Galvez, a presidente do NEAS, Observatório de Feminicídio de Londrina. Bem-vinda, Marta. Bem-vinda, Boa Marta. tarde. Obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Marta, assassinato já é uma coisa ruim, pesada, mas o assassinato de uma mulher, por ela ser mulher, é uma coisa incompreensível, né? Uhum. No entanto, a gente vê que os números de feminicídio estão aumentando, não só no Brasil, mas aqui em Londrina também. Uhum. Você tem esses números, Marta? O que está acontecendo aqui em Londrina? Bom, nós temos que é uma triste realidade, né, da mulheres terem sua vida ceifada pelo fato de serem mulheres dentro de uma sociedade, né, completamente patriarcal e machista. E isso nos coloca diante de um fenômeno que é muito complexo, porque são mortes evitáveis, né? Especialmente de mulheres entre uns 18 e 50 anos, que é a faixa etária onde mais acontecem esses feminicídios, que são mulheres que estão em idade reprodutiva e produtiva. Então, matar uma mulher, ou inclusive ter uma tentativa de feminicídio com consequências muito graves, implica que não só ela foi atingida, mas também todo o núcleo familiar, em muitos casos, filhos que ficam órfãos, né, de mãe e que ficam com o pai preso, né, na prisão. Ou essa mulher é muro de arrimo para toda uma família que também fica em um absoluto desamparo. Os números vêm crescendo no Brasil. Nós temos verificado isso através, né, especialmente os números mais divulgados são do Fórum, né, de Segurança Pública do Brasil, que mostram aumento expressivo a cada ano na série, né, em que, a partir de 2015, quando o crime de feminicídio passou, quando o feminicídio passou a ser uma agravante, né, do homicídio. No caso de Paraná, nós temos, né, que é o quarto estado, né, em que mais acontecem os feminicídios. No Brasil, quantos são? No Brasil, no ano de 2022, foram registrados 1.437 feminicídios pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No entanto, esses números, todo mundo sabe disso, que são um subregistro, né? Da maneira como esses números são coletados, eles têm a ver com os boletins de ocorrência, o inquérito policial, o atendimento também dessas mulheres no IML, mas se referem também a feminicídios consumados. Mas a gente tem que falar dos feminicídios tentados, né? Que são muito mais do que os feminicídios consumados. Feminicídios tentados que muitas vezes, de maneira posterior, deixam sequelas graves que pode vir a óbito. E ele é registrado, então, como feminicídio tentado e não como um feminicídio consumado. Mas, no caso, assim, é que nem a lesão corporal seguida de morte, né, que não entra no número de homicídios, mas acontece muito. Exatamente. O feminicídio tentado seguido de morte não entra nos números oficiais. Não entra. Mas tem muito caso. Tem muitos casos, inclusive o próprio caso que deu origem ao NEAS, né, que foi o feminicídio tentado da Cedineia, que alguns meses depois o estado dela ficou tão grave que depois veio a óbito. Mas ela aparece como feminicídio tentado, como lesão corporal, né, ou como uma tentativa de feminicídio, mas não como um feminicídio consumado.
Agora, a NEAS não produz dados, né? Acho Sim. que o principal objetivo de NEAS é acompanhar os julgamentos por feminicídio na comarca de Londrina. É um julgamento que se faz no Tribunal do Júri, né? E o que nós temos é que o número, né, desde 2021, que foi constituído NEAS, em 2021 foram julgados 10 casos, em 2022, 15 casos e em 2023, 20 casos. Em 2021, o Tribunal do Júri da Comarca de Londrina julgou 10 casos de feminicídio, em 2022, 15 casos e em 2023, 20 casos. Em 2024 já teve um, né? Já teve estão programados dois julgamentos por feminicídio, em fevereiro. Em fevereiro. No mês de fevereiro. A gente está falando dos julgamentos, mas também já houve um crime no início de fevereiro. Uma mulher foi morta pelo companheiro logo no início do mês. Exatamente. Isso demonstra o quanto é grave a situação em Londrina? Em Londrina e em todo o país, eu diria que Londrina tem a dinâmica também de feminicídios do país, né? Nós temos alguns dados, né, do Estado do Paraná, da Secretaria de Segurança do Paraná, que mostram uma diminuição de crimes, mas voltamos à questão dos registros. Como é que são feitos esses registros? Nesse sentido, acho que é importante mencionar o LESFEM, que é o Laboratório de Observatório de Feminicídio junto à Universidade Estadual, que começou a fazer um registro dos casos a partir das notícias de imprensa. Porque você tem várias fontes, né? Você tem o caso que a mulher faz um BO, o caso da mulher que tem um atendimento também por violência, que deve ser registrado na ficha SINANE e vai para as estatísticas. O caso que não teve um registro de boletim de ocorrência ou que não teve alguma outra situação, mas que foi noticiado na imprensa. Então, essa está sendo uma estratégia que alguns países, inclusive não só Brasil, através do LESFEM, mas é um consórcio também de países que estão aprimorando ferramentas de busca de notícias de imprensa para ter um número mais aproximado. Um quadro mais real da situação. Exatamente. Embora também exista subnotificação, porque nem todos os casos são noticiados. Agora, Marta, o NEAS, você disse que surgiu para acompanhar esses julgamentos. É tipo fazer uma pressão na justiça para que a justiça seja feita. Como que funciona isso? Bom, o objetivo principal da NEAS é dar visibilidade ao problema do feminicídio em Londrina. Né? É interessante lembrar que quando houve uma mobilização pelo julgamento da NEA, a irmã dela percebeu que havia outros casos que estavam sendo julgados e a maior parte de nós, ou todas nós, militantes, feministas, que acompanhamos também a causa dos direitos das mulheres, não estávamos sabendo desses casos. Então, houve, digamos, um estalo de pensar, considerar a necessidade de acompanhar para dar visibilidade, pautar isso como um problema também que deve ter algum tipo de enfrentamento. E aí nós somos uma sociedade civil que tem também o objetivo de fazer controle social. E esse controle social tem, digamos, várias vertentes de trabalho. Uma delas é, inclusive, monitorar como os casos são noticiados pela imprensa e que sejam noticiados. E eu acho que NEAS tem conseguido pautar, né, o problema do feminicídio na cidade e tem feito um trabalho muito importante com a imprensa. Agora, nós precisamos também acompanhar o judiciário. Né? O ideal seria, como entidade de controle social, que nós tenhamos um diálogo com o sistema judiciário, né? Que estamos aí para acompanhar, de fato, casos cuja denúncia seja apresentada não como lesão corporal ou como tentativa de homicídio, mas como feminicídio nos casos que há e que estão configurados também nos protocolos do Ministério Público de atendimento também
a violência contra a mulher. Então, nós precisamos também chamar a atenção do poder público para a necessidade também de ter protocolo de atendimento para esses casos, acionar também toda a rede de apoio que permita também orientar as mulheres sobre o que fazer, aonde recorrer, e pressionar de alguma maneira também para que esse sistema municipal, estadual e federal seja ampliado para que essas mulheres tenham, de fato, aonde denunciar, aonde ir. Né? A Delegacia da Mulher aqui em Londrina funciona de segunda a sexta, das 8 às 18. Uhum. Antes de chegar nessa questão da estrutura, necessariamente, eu gostaria só de fazer uma pergunta antes sobre um caso de feminicídio julgado, agora no início de fevereiro, onde o homem foi condenado, mas a pena foi de reclusão em regime semiaberto. Isso representa um risco para a mulher que sofreu um atentado nesse sentido? Foi o que a gente ficou pensando um pouco, considerando nos casos em que os réus são condenados, e muitas vezes essas condenas são de muitos anos. No entanto, por todas aquelas questões que acontecem lá no sistema penal, bom comportamento e, enfim, uma série, exatamente, de estratégias de pena. Exatamente, progressão de pena, eles podem sair muito antes, eles não necessariamente ficam todo esse tempo reclusos. Mas as mulheres, muitas vezes, não são avisadas de que esse feminicida foi solto. E ele aparece por aí, muitas vezes, indo para o domicílio das mulheres, com ela sendo surpreendida. E, particularmente sobre esse caso, né, que foi condenado a 12 anos, mas ele já estava preso em 2021, né, ou seja, que não será necessariamente 12 anos, mas o regime semiaberto é importante a gente se perguntar qual é a segurança que a mulher vai ter sabendo que seu agressor pode voltar a cometer o acto. Né? Para quem não sabe, o regime semiaberto é o seguinte, o cara dorme na prisão, sai para trabalhar e volta à noite. Ou seja, quem garante que não vá nessa saída da prisão, ele não vá na casa da ex-companheira e termine o serviço. Caso de Você conhece, Anés, tem algum caso de reincidência de um homem que cometeu um feminicídio? Não, cometeu não. Fez um atentado, cumpriu em regime semiaberto e chegou a ameaçar de novo a mulher? Nesse momento, eu não me recordo de nenhum. Mas o que nós temos é casos de homens que, estando presos, continuam ligando para as mulheres e ameaçando. Né? Mesmo na penitenciária? Mesmo na penitenciária. Inclusive, casos já julgados também em Londrina, que nós acompanhamos, de feminicídio consumado, que foi ordenado desde a prisão. Saiu da prisão? Não saiu. A ordem saiu da prisão. A ordem saiu da prisão e foi executada. A mulher foi executada a mando de alguém que estava preso. Né? E isso daí foi caracterizado como feminicídio? Foi. Foi caracterizado. Né? Então, há uma brecha muito grande dentro do sistema prisional. Agora, para encerrar, porque já está passando o nosso horário aqui, para encerrar, Marta, o que você acha que poderia... como as instituições governamentais e a sociedade podem trabalhar de uma forma colaborativa para diminuir o número de feminicídios? Bom, possível? Esse é o grande desafio nosso, né? É o grande desafio da gente conseguir ter uma interlocução com o poder executivo, né, em todos os níveis, que implica uma participação da sociedade civil, do movimento de mulheres, que consigam reivindicar políticas públicas, porque não é só a questão de prender
né? Eu acho que nós precisamos considerar quais são esses mecanismos de prevenção dessa violência feminicida, que já vimos que não basta, né? Inclusive a lei do feminicídio de 2015 não é suficiente. Prender, né? A ter uma atitude, uma política punitivista não funciona. Nós precisamos atuar em vários hábitos, e é muito claro, e os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam isso, que a diminuição do orçamento para o Ministério, né, no caso, durante o governo Bolsonaro, o orçamento foi muito baixo. Teve efeitos catastróficos. Teve efeitos catastróficos que nós estamos agora vivenciando, né, nesse momento, não só em termos de investimento em programas, políticas, mas também na própria ideação das pessoas, na própria cultura. Eu acho que nós precisamos fazer um processo civilizatório educativo, né? Muito, muito agressivo em termos de tratar isto em todos os níveis, nas escolas, com adolescentes, nas fábricas, nas empresas, nas periferias, nos órgãos do Estado, né? Em todo lugar que permita criar uma consciência que não é a lei que precisa resolver os conflitos, e não são as pessoas através, né, de uma arma ou da letalidade, de uma violência letal. Podem me chamar de feminazi, mas um homem que a gente precisa ensinar a lavar o pênis para não perder por câncer de pênis, para não ter um câncer. Como que a gente vai ensinar um homem que ele não pode matar a mulher, que ele não pode ver a mulher como uma propriedade dele? É uma questão cultural. Né? Mas é isso que eu estou falando. É necessário mudar essa mentalidade. E nós, possivelmente, com esse homem especificamente, é difícil, né, fazer esse trabalho, mas nós precisamos começar. Com geração, preparando geração, é uma questão a muito longo prazo, né? Geração de homens, geração de mulheres, inclusive. Mulheres que criam seus filhos com uma outra mentalidade. E que se sintam empoderadas, inclusive, para sair de relacionamentos tóxicos, sair de relacionamentos violentos, saber, né, mobilizar as suas redes de apoio, que permita a ela identificar que ela está numa situação de risco, né? E que ela também, logicamente, ensine, mas não é só ela, é um processo educativo que envolve o casal, né? E, sei lá, acho que tem alguns programas, né, voltados para processos educativos com homens que estão pagando prisão por violência doméstica. Eu acho que a gente precisa também trabalhar nos presídios, sabe? Sim, e trabalhar com esses homens agressores para que não reincidam. Voltando lá à questão da delegacia da mulher, como é que voltando à questão da delegacia da mulher aqui em Londrina, que é o ponto onde as mulheres recorrem para fazer denúncias, o que tem que melhorar rapidamente? Bom, nós precisamos já implementar delegacias abertas 24 horas. Essa é a primeira providência, inclusive, que o Conselho Municipal do Direito das Mulheres está chamando a atenção sobre isso, porque houve uma lei federal que precisa ter um atendimento acolhedor, né, em que a mulher se sinta segura para ir, até porque os crimes que os dados mostram acontecem geralmente no final de semana. Né? Domingo é o dia mais expressivo, é o pico. Então, se acontece isso durante o final de semana, a mulher saber que tem que ir na delegacia de flagrantes, nem todas as mulheres sabem disso. Né? Então, nós precisamos de delegacias devidamente equipadas, com pessoal treinado e que funcione 24 horas. E, para isso, necessitamos investimento.
Obrigada pela sua participação, Marta, foi muito esclarecedora e a gente vai te convidar para outras vezes, porque o assunto é tão Ele é complexo, tão abrangente. Tem tantas formas de abordá-lo, verdade. né? E vamos pressionar para essa delegacia abrir nos finais de semana, Vamos, certo? precisamos, sim. Precisamos, movimentos sociais e toda a sociedade, procurando elementos que permitam às mulheres londrinenses se sentirem mais seguras. Tá. Isso aí. Muito obrigada Obrigada. pelo convite. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua audiência. Acesse olondrinense.com.br, acesse o nosso canal no YouTube, acione o sininho, curta e compartilhe. Até a próxima.